Olá, gente. Me chamo Beatriz Barbosa Nascimento. Eu sou estudante do curso de Pedagogia na Uniaselv, atualmente com o professor Elton. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a introdução do nosso trabalho, né, que é sobre a educação de jovens e adultos, o EJA. Bom, a educação de jovens e adultos tem se consolidado como uma política pública essencial para promover a inclusão educacional no Brasil. E assim, né, atendendo a uma parcela significativa da população que por diversos motivos não teve acesso à escolarização na idade adequada. A gente tem como exemplo em nossa própria família, né, às vezes os nossos avós, bisavós, antepassados não puderam ter acesso à educação, o acesso que nós temos hoje, por conta de diversos motivos, como por exemplo, os pais às vezes davam mais valor ao trabalho do que à educação dos filhos, ou então por tomar o lugar de um adulto, né? O que um adulto deveria fazer, as crianças estão fazendo, e aí acaba não concluindo o ensino na idade correta. E de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Anísio Teixeira, aproximadamente 11 milhões de brasileiros estão matriculados no EJA, refletindo assim a demanda por educação para pessoas que buscam concluir seus estudos em faixas etárias mais avançadas. No entanto, apesar do avanço no acesso, né, a essa modalidade de ensino, continua enfrentando inúmeros desafios. Nós podemos dar como exemplo a baixa taxa de conclusão. Muitos alunos que começam acabam não terminando por encontrarem dificuldades, acharem que não são capazes para terminar aquilo, né? Ou então aprender por conta da idade. A defasagem no aprendizado e a exclusão social, que a gente acaba vendo que tem muito preconceito com as pessoas as pessoas da educação de jovens e adultos. E alguns estudos revelam que muitos alunos do EJA vêm de um contexto de vulnerabilidade social e econômica que acaba impactando muito nisso, na trajetória escolar, né? E a falta do apoio da família e a necessidade de conciliar o trabalho e o estudo, as desigualdades educacionais regionais, são os que mais fazem eles desistirem. E o nosso trabalho, né, tem como objetivo analisar a realidade dos alunos do EJA, identificando os principais desafios que enfrentam e propor soluções para a melhoria dessa modalidade educacional. E aí eu vou deixar vocês com as minhas colegas, que elas vão apresentar a parte delas. Olá, eu sou a acadêmica Valquíria Silva e venho dar continuidade à apresentação do nosso trabalho do paper Prática Interdisciplinar, Educação de Jovens e Adultos. Bem, venho trazer um pouquinho sobre a fundamentação teórica, né? E a introdução à fundamentação teórica, de acordo com o Censo da Educação de Jovens e Adultos, realizado pelo INEP, muitos alunos dessa modalidade, eles enfrentam um contexto de vulnerabilidade social e também enfrentam diversas dificuldades, como a falta de infraestrutura escolar nas áreas rurais e também nas áreas periféricas. Além disso, a autoestima desses estudantes pode ser afetada pela sensação de fracasso escolar, o que muitas vezes resulta em desânimo e evasão. E é essencial que as abordagens pedagógicas no EJA sejam andragógicas, ou seja, que valorizem as experiências de vida dos alunos, respeitando suas necessidades e ritmo de aprendizado. Isso exige investimento em infraestrutura, capacitação de professores e currículos adaptados às particularidades dessa modalidade. Bem, o uso da tecnologia como ferramenta no EJA, ele é outro ponto muito importante, né?
que é a utilização de tecnologias educacionais, como plataformas digitais e recursos multimídia, que têm o potencial de tornar o aprendizado mais dinâmico, especialmente no contexto da educação à distância, que ela vem crescendo a cada dia, né? Bem, segundo o Silva 2020, essas ferramentas elas ajudam a superar barreiras de tempo e também de espaço. Elas favorecem a interação e o engajamento dos alunos. Sobre a atividade prática e metodológica aplicada como parte do trabalho, bem, nós realizamos uma atividade prática com abordagem qualitativa, que é um quiz educativo com 2 alunos do EJA. Durante essa atividade, trabalhamos questões de disciplinas básicas, como português, matemática, ciências, história e também geografia. A interação, ela permitiu explorar as experiências e os significados atribuídos pelos alunos, promovendo uma reflexão. Essa prática, ela demonstra como metodologias lúdicas também elas podem tornar o aprendizado mais acessível e envolvente, enfrentando os desafios dessa modalidade, que não é fácil, né? Como a falta de tempo e a multiplicidade de responsabilidade dos estudantes. Bem, muitos alunos EJA dessa modalidade, eles são encorajados a dar continuidade à vida acadêmica. Muitos alunos EJA conseguem, almejam até mesmo curso superior. Estarei passando a fala agora para a próxima integrante do grupo. Agradeço a oportunidade. Olá, me chamo Juliane do Carmo, estudante em Pedagogia. Estarei apresentando metodologias, resultados e discussões. Em metodologias, a atividade foi desenvolvida dentro do contexto da educação de jovens e adultos, que é a EJA, buscando abordar a realidade dos alunos dessa modalidade, que muitas vezes enfrentam desafios como a falta de tempo, múltiplas responsabilidades e dificuldades de retomada do processo educacional. Para isso, a proposta incluiu materiais simples e uma metodologia lúdica, visando tornar o aprendizado mais acessível e envolvente para esses estudantes. Nos nossos resultados e discussões, diante do que foi pesquisado, discutimos que o processo de ensino e aprendizagem da EJA precisa ser construtivo, capaz de superar as metodologias dos livros didáticos tradicionais, que muitas vezes pautam-se apenas na reprodução de conteúdos. Espera-se uma metodologia em que o educando seja um sujeito interativo, que pensa, pergunta, que é capaz de construir e reconstruir hipóteses enquanto estuda. Percebemos que não é tarefa fácil conquistar a autonomia. Aprendemos a ser livres lentamente, superando nossos egoísmo e comodismo, de forma que, a partir da adolescência, o ser humano se encontra mais próximo do exercício pleno da liberdade. Muitas são as dificuldades diante de uma proposta coerente de educação para a liberdade. Essa modalidade de educação popular muitas vezes é tratada com preconceito por uma parcela de população, pois esses alunos advêm de classes de ensino regular e por vários motivos não conseguiram concluir seus estudos na época certa. Olá, sou aluna da Unicelv, me chamo Ana Paula. Vou falar sobre os desafios da educação de jovens e adultos e eles enfrentam no dia a dia deles na sala de aula. De acordo com a nossa pesquisa, podemos perceber que o EJA enfrenta muitos desafios, principalmente em inclusão social, formação de professores, material didático e analfabetismo digital. Na inclusão social, a EJA deve superar as barreiras que impedem a participação de jovens e adultos que foram excluídos do sistema educacional. Os professores, por falta de preparo, a falta de material didático
para os professores ter um desenvolvimento melhor na sala. Analfabetismo digital. A diferença de idade de alunos na sala é muito grande. Então, eles acabam tendo uma dificuldade maior de se comunicarem por causa dessa diferença de idade. Aí, como o governo poderia melhorar o sistema dos jovens e adultos, oferecendo um sistema de estudante com alimentação, transporte, cotidianos, as disciplinas, valorizando os professores, estabelecer parceiros com empresas e outros meios que o governo poderia utilizar para dar um maior conforto para esses jovens e já ter uma vida tão corrida, tão sofrida, por o motivo de trabalharem, de parar cedo por esses motivos. Aí fica muito cansativo deles saírem para ir para a escola. Por isso, muitos não desistem de estudar. As referências do nosso trabalho, a gente fez a pesquisa, foram Almeida Maria da Silva, psicóloga da EJA, Desafio e Possibilidade, Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos, 2017, INIP, Centro de Educação de Jovens e Adultos, Instituto Nacional de Estudos, Pesquisas Educacionais, Ancinhos Teixeira, 2020, Silva Paulo Henrique.